Livro de 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel 3. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui. E ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, em nome de Jesus, fala, Pai, porque nós queremos ouvir tua voz. Senhor, vem revelar o teu querer aos nossos corações, Pai. Vem trazer nesta mesa, Senhor Jesus, o alimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, precisamos dela, Pai, para viver, precisamos dela para nos alimentar. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós necessitamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, ainda ontem na pregação da pastora Marcela, ela citou sobre Samuel, sobre ele ter entendido que era a voz de Deus, e bem a palavra que eu tinha preparado para hoje. Olha, Deus é maravilhoso. Querido, Samuel foi entregue no templo, foi levado para ser criado, educado no templo pelo sacerdote Eli, porque a sua mãe Ana recebeu um milagre de Deus, aleluia. Porque ela clamava, ela orava, ela pediu a Deus, Deus a atendeu, Deus ouviu o seu clamor, e ela então cumpre o voto que ela fez a Deus, e entrega Samuel na casa do Senhor, e Eli passa a criar Samuel, a ensinar a palavra de Deus, a discipular Samuel. E nesta noite aqui, nesta ocasião, Samuel estava ali no templo, e quando todos se deitaram para dormir, ele ouve uma voz, então ele obedientemente se levanta, vai até o sacerdote: O Senhor me chamou? E ele diz: Não te chamei, volta a dormir. E vai Samuel dormir. E novamente a voz chama Samuel, e ele se levanta e vai. E novamente a voz diz, Eli diz para ele: Não fui eu, pode voltar a dormir. Até que foi pela terceira vez, e então o sacerdote compreende, entende que quem estava chamando a Samuel era o próprio Deus. E então ele instrui a Samuel, ele diz: Olha, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor Deus. Então quando ele te chamar, você diga: Eis-me aqui. Pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, e nós paramos para pensar
Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos desejado ouvir a voz de Deus? Será que nós temos procurado ouvir a voz de Deus? Aqui diz que Deus se revela a Samuel quando ele era ainda bem jovem, quase uma criança. E nós precisamos entender que a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser como crianças. Amém, queridos? Não no sentido de imaturos, não no sentido de inseguros, mas como criança no sentido de limpos. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Amém? Nós precisamos nos colocar diante de Deus como crianças dependentes do Senhor, puros de coração. Mas na nossa vida, mais nos nossos tempos, existe muita concorrência, porque muitas vozes vêm à nossa mente. Muitas vozes competem pela atenção dos nossos olhos, da nossa mente e do nosso coração. Quantas coisas, se você parar para pensar, te afligiram durante esta semana que se passou? Poxa vida. Se cada um aqui pudesse contar, nós não íamos sair daqui, né, Adriana? Nós não íamos sair daqui. Um ia falar ali mais de 1 hora. Ah, vocês não têm noção. Olha, essa semana foi puxado. Ah, o meu chefe, meu encarregado, estava atacado. Ai, mas me perturbou de todas as formas essa semana. O outro vai falar, olha, na minha família teve esse problema, criança na escola, me chamaram para resolver. Ah, meu Deus. Tantas coisas aconteceram, não é? Adriano foi parar no médico. Adriano foi parar no médico essa semana. A glória a Deus está aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Tantas coisas, irmãos, que nos afligem, e é o tempo todo. E é o tempo todo. Agora, antes de começar o culto, eu parei ali no corredor. E eu falei, o que eu ia fazer? O que eu tinha que fazer? E fiquei esperando voltar, né? Voltar a memória. Voltar, fazer o download aqui do que eu tinha que fazer. E aí a irmã olhou para mim e falou assim, é muita informação na sua cabeça, porque um fala uma coisa, o outro fala, o outro pede, o outro chama, e o outro entrega, então eu fico dividindo a atenção. E aí o que eu ia fazer mesmo? Tem que esperar, né? Carregar aqui, né? Para lembrar o que eu ia fazer, porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, e nenhum de nós está livre disso, tá? Ou você está vivendo assim, lá nas Ilhas Maldivas, né? Nas Ilhas Canárias, com água de coco na mão, numa rede a balançar. Tem alguém nessa vida boa assim? Que tem pessoas para resolver tudo? Olha, resolve isso para mim, fulano. Resolve aquilo lá também. Não, irmãos, não tem. Não tem. Todos nós, irmãos, acordar e começar a resolver os problemas, não é assim? É acordar, porque não tem outro que vai fazer por nós. Vamos levantar, botar o pé no chão, pedir a bênção, a misericórdia de Deus, a proteção do Senhor e encarar os nossos dias. Mas no sentido de dependentes de Deus, nós precisamos estar com a nossa mente limpa. Nós precisamos intencionalmente, veja, irmãos, tem coisa que não vai acontecer naturalmente, a gente fica esperando. Quando eu tiver um tempo, como se tudo na sua vida fosse acontecer para fazer você ter esse tempo, vai acontecer? Não, você tem que criar esse tempo. Criar o tempo de ler a palavra, criar o tempo de buscar a Deus, criar o tempo, organizar a sua vida para ter tempo de na terça-feira vir no culto de oração. Você tem que organizar a sua vida para conseguir liberar quarta-feira à noite para ir no monte com os homens. Se você não se mover a fazer algo nesse sentido, de lá para cá que não vai vir. Nada vai, ninguém vai chegar, né? As pessoas não vão começar a te ligar e falar assim, então, eu ia marcar tal coisa, mas para te ajudar e você ir no monte, não vamos na quarta, vamos na sexta. Não é de fora para cá, ninguém vai fazer isso por nós. É nós que vamos começar,
eu vou adiantar isso para fazer isso, porque quarta-feira eu quero ir no monte com os homens. Eu quero fazer isso, eu quero adiantar isso, porque eu quero vir no Imersão, que foi ontem, com um grupo de jovens. Nós precisamos ter ações práticas que nos levam a chegar mais perto de Deus, a ter o tempo, a ter a condição de fazer aquilo que Deus quer. Muitas coisas concorrem, irmãos, muitas. Existem distrações que vêm. As distrações às vezes é com coisa boa. Não é só pecado que te tira da presença de Deus, não, irmãos. Não são só as coisas ilícitas, mas coisas lícitas também. Mas de uma forma mal administrada, não é? De uma forma mal administrada. Não é pecado você assistir TV, não é pecado. Mas mal administrado, você vai ficar na frente da televisão o dia inteiro, vai ficar lá o serviço para fazer, vai ficar lá as crianças para cuidar, vai ficar lá o marido sem atenção, vai ficar a palavra de Deus sem tempo, vai ficar o devocional para trás. Da mesma maneira o celular, a internet, a Netflix. É pecado? Não é pecado, mas mal administrado. Amém? Até mesmo coisas mais necessárias, como trabalho doméstico, como visitas a amigos, como passeios. Tudo isso é muito bom, é lícito, não é pecado. Mas mal administrado, não é? Quem se lembra naquele culto de jovens, lá no Santa Felícia, que o pastor pregou e ele dizia, na hora do culto, no dia do culto, não é? Aí o jovem se lembra que ele estava lá, que eles estavam lá, marcou bastante. Ele dizia, jovem, não é pecado você ir jogar futebol, vai jogar com seus amigos, é saudável praticar um esporte. O problema é que você marca no dia do culto, na hora do culto. Vai no rolê, no cinema, com a galera, pode ir, qual o problema? O problema é que você deixa para ir no dia do culto, na hora do culto. Tudo! Nós deixamos as coisas concorrerem com as coisas de Deus, e nós temos que tomar atitude. Então nós não podemos deixar que a nossa mente seja tão tumultuada com essas distrações. E quando não é distrações, são coisas que o diabo vem para entulhar a nossa mente. Às vezes é um momento ali de manhã que você tem para ler a Bíblia, para pensar um pouco nas coisas de Deus, mas você já acorda pensando em coisas que aconteceram, situações que não desceu na garganta, coisas que te falaram, coisas que você viu, e aí você está com o coração endurecido, você está chateado, você está magoado. Então não ler a Bíblia, não orar, não cantar. Olha o que me fizeram, o que eu ouvi, olha o comportamento de tal pessoa, ai, você viu o jeito dele, olha como olhou, olha como falou, olha só o que fez, como que me persegue, e está com o coração ali, perturbado, magoado às vezes, rancoroso. Não vai ficar barato. Mas não vai me fazer mais de besta. Mas deixa comigo que eu vou dar o troco. Tudo concorrendo. E o Espírito Santo querendo falar. E a voz de Deus querendo ser ouvida. E Deus querendo encontrar espaço. Quando não é isso, são coisas que nos levam para a vaidade. É porque eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí, vamos orar? Não tenho tempo. Vamos buscar Deus? Não posso. Vamos devocional? Não dá. Por quê? Porque eu estou fazendo, eu peguei 2 serviços, e eu estou fazendo, eu estou conquistando, e eu estou ficando bom, e estou ficando famoso, e já estão. Eu estou sendo melhor. E vai. E o Espírito Santo querendo falar. E a voz do Espírito Santo. Deus vai falar conosco quando encontrar tempo e lugar para ser ouvido. Aleluia. Hoje de manhã eu dizia que, sabe aquelas rádios de botão analógico? Quem teve rádio de botão? E aí ia pegar lá a rádio, sintonizar. Tem dia que não pega, né? Tem dia que não sei o que acontece, que não pega. Você põe no mesmo número lá, no mesmo lugarzinho, aí fica e não pega.
Aí você vai tentando, às vezes tem que pegar o rádio e mudar de lugar, põe em cima da geladeira, levanta a antena, não é? Põe em cima do fogão, põe em cima da mesa, muda de lugar andando pro meio da casa, com o rádio, para ver onde que, né? Que o sinal tá melhor. Até que naquela chieira lá, aí, bom dia, dona de casa. Ah, pegou. Né? Sintonizou. Irmãos, essa chiadeira está dentro da nossa mente. E o Espírito Santo tentando sintonizar com você. O Espírito Santo tentando sintonizar comigo. Se nós não começarmos a procurar o lugar, se nós não começarmos a dar atenção para isso, será que tem que levantar minha antena? Será que eu tenho que ter um lugar melhor para orar? Será que é melhor eu ter uma Bíblia que eu consiga escrever nela? Será que é bom acompanhar com um livro? Se eu não começar a pensar como eu vou sintonizar, nós vamos ficar só na chieira e depois nós vamos reclamar, dizer, mas Deus não fala comigo. Como eu queria, irmãos, ouvir Deus falando, como falou com os profetas do Antigo Testamento, com uma voz, não é? Poderosa, impactante. Como eu gostaria. Deus pode falar assim? Pode falar. Mas nos dias atuais, não é toda hora que Deus fala assim. Amém? Não é toda hora. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não vai ser o comum, o habitual. Não é isso que vai acontecer todos os dias. O Senhor Jesus tem muitos modos de falar. A Bíblia traz a comparação com a voz de Deus, a voz de muitas águas. Já foi numa cachoeira barulhenta? Bem grande, lá nas cataratas? Você quase não consegue falar. O barulho das águas. Mas também fala que é um vento, um soprar, uma brisa. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala que é como fogo. Você já chegou perto de um grande fogo, uma grande fogueira? Você nem consegue chegar muito perto. Calor é intenso. Faz barulho as fagulhas. Deus tem várias formas de falar conosco. Amém? Deus fala conosco usando um amigo. Deus fala conosco usando nossa família. Usando a própria esposa, o próprio marido, os filhos, os pais. Deus fala conosco usando a boca daqueles que estão ao nosso lado. Que muitas vezes nós só ouvimos como crítica, muitas vezes nós só ouvimos como, ele é chato, ele é ranzinza, lá vem ele falar de novo, já vem ela cobrar de novo, mas às vezes é Deus usando a voz daquela pessoa que está do seu lado, porque a pessoa que está do seu lado é a que está vendo onde você está falhando. Aquela pessoa que vê só a foto do Instagram, ela não sabe onde você erra. Aquela pessoa que curte sua postagem linda lá, ela não sabe onde você falha. Sabe quem faz? Sabe onde você falha? Teu marido, tua esposa. A tua mãe. Teu pai, teu irmão. Sabe onde você falha. E fala. Porque a proximidade, porque a intimidade familiar dá essa liberdade. Por isso que os irmãos se engalfinham tanto. Por isso que os irmãos brigam. Bom, dizem que os irmãos brigam, irmãos. Eu não sei, não tem isso na minha casa. Mas não estou me gabando, não é? Mas não tem. Eles têm uma outra dinâmica, desde criança, né? Nunca brigaram, por quê? Porque a Gabi sempre mandou no Davi e ponto, acabou. Por isso que não tem briga. O Davi era o aluno, o Davi era o morador da casa, o Davi era a plateia do show, o Davi era tudo, ela que fazia. Então não tinha briga, ele era pequenininho, ele tinha que obedecer. Mas depois que cresceram também, eles não brigam, graças a Deus, eles não são de ficar se engalfinhando, se cutucando, se perturbando. Não são. Mas eu conheço, e eu não tive irmãos também, né? Então, olha, como é que eu vou falar? Mas eu escuto falar, mas eu vejo na família dos outros que os irmãos é normal, principalmente quando é dois meninos, duas meninas, não é? Que aí é aquela ciumeira, que é o que a outra tem na mão, que é o que o outro tem na mão, não é assim? É normal. E quando cresce, às vezes briga, às vezes dá umas
umas brigas mais sérias, mais adultas. Por quê? Porque é irmão. O irmão chega e fala, não fica rodeando, não. O irmão não fica escolhendo a palavra. O irmão chega e fala. E aí fala, mas você é chato, hein? Mas você é ranzinho, hein? É. E às vezes Deus está usando a boca dele mesmo, minha querida. Às vezes Deus está usando a boca dela. O pastor, a pastora, pega no pé. Ai, lá vem falar. Tem que falar, senão Deus vai cobrar de mim. Deus me pôs aqui para eu falar. Se eu não falar, depois eu vou responder com o Senhor. Eu, hein? Tem que falar, tem que pegar no pé. Tem que repetir. Tem que falar de novo. Deus fala dessa forma. Amém? Deus usou Eli. Olha, irmãos, Eli estava em pecado. Vocês já pararam para pensar nisso? Eli estava com a sua casa totalmente fora do que Deus queria. Tanto que Deus levanta Samuel. E o que Deus fala para Samuel nesse dia, ele ainda tão jovem, tão imaturo, tão inexperiente, fala, vai lá e fala para Eli que está tudo errado e que eu vou tirar, eu não quero mais eles de sacerdote. Acabou, eu vou tirar. Eli estava errado, Eli estava pecando, Eli estava desobedecendo a Deus, mas é ele que dá a palavra de orientação correta. Ele diz para Ana que ela vai ter um filho e ele teve. Ele diz para Samuel, é Deus falando com você, e era Deus. Olha, irmãos, como Deus usa. Amém, queridos? E veja, Samuel vai e fala, e ele fala o que Deus mandou falar a Eli, porém é muito diferente do que a gente vê por aí. Muitos se levantam dizendo, porque eu orei, eu senti de Deus, porque Deus está me usando, mas vai lá e afronta a liderança, afronta a pastora, afronta líder, afronta a igreja. Eu não concordo, eu não aceito. Foi isso que Samuel fez? Foi isso que Deus mandou Samuel fazer? Não. Samuel não foi lá falando assim, está tudo errado, eu vou sair desse templo, porque eu não concordo. Não, Samuel obedeceu a Deus e diz, olha, Deus manda dizer isso e isso e isso, agora é entre você e Deus. Deus só mandou dizer, eu estou aqui para obedecer. Deus está falando que vai te tirar de sacerdote, porque você não repreende seus filhos, porque você deixou isso aqui virar uma bagunça e não é mais casa do Senhor. Então Deus está falando isso com você, agora você se resolve com Deus. Amém, queridos? Veja a postura de quem quer obedecer a Deus de verdade ou quem quer causar tumulto. Olha a postura de quem realmente ouviu a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus fala conosco, vamos silenciar as vozes, amém? Para poder sintonizar na estação do céu, aleluia. Para poder sintonizar na conexão do céu, aleluia. Vê se vê um canal digital mais limpinho, deixe de ser analógico, sem chiado, sem ruído. Vamos buscar a presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, na imaturidade, na empolgação, a gente ouve um pouquinho e acha que ouviu tudo. Não. Eu gosto de comparar muito a som de notas musicais. Você pegar um violão e bater numa corda, ela dá um som. Tum. E não é porque está certinho e está bonito, que você é músico. Agora você vai ter que aprender a fazer uma nota, e às vezes precisa de 3 cordas. Aí você aprende a fazer uma nota, junta lá 3 cordas na posição correta e dá uma nota. Não é por isso que você é músico. Já virou músico porque aprendeu uma nota? Irmãos, eu sei um monte de nota, eu toco até alguns louvores e eu não sou músico. Não sou música, não sei tocar tudo, não sei nem acompanhar a banda. Eu sou música? Não sou músico. Mas dá um violão na minha mão, sai uns arranhãozinhos. Mas não quer dizer que eu seja música, que eu seja uma musicista, que eu sei tocar. Não posso dizer que eu sei, você nunca vai me ouvir dizer que eu sei tocar, porque eu não sei. Tocar 3 notas, tocar uma música não é saber tocar. Amém, queridos? Então com Deus, a gente ouve um pouquinho e acha que já está bom.
Já tá bom, já começa a acomodar. Ah, porque Deus tem falado comigo, e já começa a ficar bom assim, achando que já é a quarta pessoa da Trindade. Porque Deus falou algo, deu certo, porque Deus cumpriu. Então, irmãos, vamos afinar mais. Amém, queridos? Vamos afinar um pouquinho mais. Aprende mais alguns acordes. Deus tem notas mais bonitas para te ensinar. Deus quer te fazer ouvir sons mais celestiais, aleluia. Deus quer te fazer fluir em notas sonoras mais eruditas, aleluia. Tem canções melhores para você ouvir, mais completas, louvado seja Deus. Sai do comodismo, eu já sei uma nota. Sai do comodismo, eu já ouvi um pouquinho. Sai do comodismo, ai, eu já sei tudo. Nós nunca vamos saber. E a voz de Deus, irmãos, como foi para Samuel, ele diz: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes falta nós falarmos para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós queremos orar até Deus nos ouvir, não é, igreja? Até Deus responder o que eu estou pedindo. Porque eu estou falando e quero que Ele me ouça. Porque eu tenho uma necessidade e quero ser atendida. Porque eu tenho uma precisão e quero ser correspondida. Eu preciso que Deus me ouça. E quando que é a nossa oração dizendo: fala, Senhor, porque a tua serva ouve? Quantas vezes a nossa oração é só a lista de pedidos? Quantas vezes a nossa oração é só, parece uma lista de compras? Senhor, isso, e a gente levanta e amém, e sai. E Deus fala: mas que hora você vai parar para eu falar? Amém, queridos? Que hora você vai parar para eu poder falar ao teu coração? E Ele pode falar como um vento, Ele é sensível, Ele pode te trazer uma inspiração, uma voz, uma ideia. Pode vir com uma incomodação, porque tem gente, irmãos, que tem um entendimento do Espírito Santo totalmente equivocado. Ele fala assim: se for de Deus, vai trazer paz. Depende. Não é só paz que o Espírito Santo de Deus traz. O Espírito Santo de Deus também incomoda. Quando é de Deus para algumas coisas, Jonas precisava ir pregar em Nínive. Ele foge, desobedece, vai para Tarsis. E aí, se a gente for nessa onda que o Espírito Santo de Deus traz paz. Jonas teve paz fugindo de Deus? Jonas teve paz naquele barco? Ele foi afrontado, ele foi acusado, ele teve que confessar seu erro, ele foi condenado à morte, jogado no mar. Cadê a paz que o Espírito Santo traz quando é Ele que está falando? Agora, era Deus ou não era Deus falando com Jonas? Mas não é toda hora que, se for de Deus, traz paz. Depende. Traz paz no sentido de segurança. Amém? Amém, jovens? Amém? Você vai tomar uma decisão segura. Isso é a paz. Quando é de Deus, traz paz. Eu vou comprar o carro, eu vou fechar um negócio de um apartamento, eu vou marcar o meu casamento, aí você tem que fazer esperando paz, sim, em nome de Jesus. Não vai fazer essas coisas na correria, no tumulto, na bagunça, que vai dar errado. Espera o Espírito Santo trazer paz. Nesse sentido, segurança, certeza. Aí é o Espírito Santo trazendo a paz que vem do Espírito Santo. Mas faz o que não é de Deus, para você ver se o Espírito Santo vai falar com você, trazendo paz no seu coração. É assim que o Espírito Santo fala, Gui? Quando a gente está longe de Deus, o Espírito Santo fala, trazendo paz. Ele vai contar o testemunho, eu estou esperando, viu, Gui? A igreja está guardando seu testemunho. O Espírito Santo vai lá, irmãos, e incomoda. E chacoalha, e traz sentimento de vergonha, traz sentimento de incomodação, até a pessoa tomar atitude. Amém? Espírito Santo quer falar, glória a Deus.
Você vai dizer, eis-me aqui, porque o teu servo ouve. Você vai desejar ouvir a voz de Deus. Você vai começar a preparar o seu dia de forma a ter tempo para ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ouvir o que as pessoas te falam. E eu vou repetir aquilo que é lição de vida para todos nós. Se uma pessoa falar, criticar você em algo, pode ser que ela não goste de você, pode ser que ela não te entendeu naquele momento, pode ser que ela não foi com a tua cara. A gente não vai conseguir fazer todo mundo gostar da gente, né, irmãos? Quando uma pessoa te critica em algo. Mas quando 30 te critica na mesma coisa, não pode ser os 30 errados, né, irmão? Aí é meio difícil, que tá os 30 fazendo complô, que tá os 30 pegando no seu pé, que tá os 30, né, te perturbando. Impossível, irmãos, vão consertar, que aquilo que você está fazendo não está legal, está incomodando, não está sendo bem visto, não está sendo bem aceito, não está expressando quem você realmente é. Então, se está sendo repetitivo, fulano falou também, aí num outro lugar o fulano deu a entender a mesma coisa, começa a se consertar, irmãos. Começa a pedir para Deus, Senhor, preciso mudar nisso. É o Espírito Santo falando. Muda. Se conserta. Se coloca como servo para ser transformado. Se coloca diante de Deus como um barro para ser moldado. Começa a dizer, Senhor, eu não quero ser assim para aqueles que estão ao meu lado. Porque um bom servo de Deus é um bom filho. Amém? Um bom servo de Deus é um bom marido. Um bom servo de Deus é um bom funcionário. Se algo não está sendo disso, irmãos, é porque está faltando conserto. Está faltando mudança em nós. Está faltando transformação. Um bom servo de Deus é um bom amigo. Um bom servo de Deus é um bom vizinho de rua. Se tem algo fora disso, precisamos nos consertar. E a voz de Deus quer falar com você todos os dias. A voz de Deus quer ser habitual na tua vida, como Deus vinha, falava com Adão, todo cair da tarde. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Vamos abrir nosso coração, irmãos, a nossa mente. O Espírito Santo vai nos dar orientação. O Espírito Santo vai nos dar ousadia. O Espírito Santo vai nos dar coragem. Nós estamos vendo, irmãos, missionários sendo atacados, mortos. E nós aqui, muitas vezes, ficamos com preguiça de vir na igreja. Ou com vergonha de falar de Jesus onde a gente trabalha. Ou com vergonha de dizer um não para um amigo porque você quer obedecer a Deus. Vamos pedir essa coragem para o Senhor? Amém? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos pedir para o Senhor Jesus avivar o nosso coração, de uma forma que nós possamos obedecer a Deus até fazer a vontade dEle, não a nossa. Amém? Vamos pedir a Deus que nós tenhamos coragem de nos doar pela causa missionária, pela causa do reino de Deus, pela causa do Senhor nas nossas vidas. Nós não somos mais um, irmãos, nós somos missionários. Você crê que você é um missionário? Amém? Eu lembro quando eu falava isso para o Tom, Clarice. Ele foi o primeiro a ir embora, né? Depois os outros foram indo atrás, trabalhar longe, voltar. Mas quando eu comecei a orar pelo Tom, que ele ia trabalhar fora, eu dizia, Tom, lembra que você não é apenas um funcionário, você é um missionário em tempo integral. Onde você estiver, seja um missionário. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos pedir a Deus que venha falar conosco e venha nos encorajar nesta noite, irmãos. Vamos pedir a Deus que venha trazer esta coragem para nós nos dispormos por Cristo, para nós nos dispormos pelo Evangelho, em nome de Jesus. Eu quero que você cante esta canção comigo, se você souber, e eu creio que você sabe. Então quero ouvir a igreja cantando.
sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Canta. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh Senhor Jesus, oh Senhor, vem falar, Pai, com voz tremenda, Senhor, com o teu poder, como voz de muitas águas, Senhor. Vem derramar esta glória sobre o teu povo. Queremos ouvir a tua voz, até poder viver para ti, Senhor, até podermos nos entregar totalmente, sem medo de nada, Senhor, sem reservas, sem limitações. Oh Senhor, fala conosco. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, Senhor. Fala, Senhor Jesus, nos entregamos a ti, ó Deus. Senhor Jesus, buscamos esta presença, este poder, oh Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.